Às vezes eu fico achando que nesse mundo muito doido que a gente está vivendo, a gente está precisando de ir um pouco para trás, entender um pouco a nossa história para tentar entender um pouco o presente, por conta do caos que a gente está vivendo. Um caos emocional que às vezes é reflexo do que a sociedade está vivendo, do que as situações sociais, culturais, ou ao contrário, as situações culturais, sociais são reflexos do comportamento humano. Essas duas coisas, elas estão integradas, uma muda a outra, é um conjunto. Assim como na história a gente foi classificando os movimentos que a gente passou por mudanças pós-guerra, foi classificado como uma mudança geral da sociedade. E nós estamos vivendo uma espécie de limbo, que eu acredito que é uma transição do que nós estamos futuramente indo para uma outra classificação, porque o mundo está mudando muito rápido, com inteligência artificial por um lado, nós que somos da geração que não tinha internet e agora sem internet é impossível viver, isso tudo é uma mudança muito radical e rápida e que a gente não está dando conta. E às vezes eu uso a decoração como um meio para falar do comportamento humano, mas a minha área de decoração, ela é reflexo disso tudo também. Como todas as áreas de profissão, ela é reflexo do que a gente está vivendo. Por isso que é só uma espécie de termômetro do que está acontecendo. E o que eu percebo é essa crise da originalidade, que quanto mais elas não se integram a elas mesmas, ela não se entende, ela não pesquisa ela mesma, quanto mais as pessoas fogem delas mesmas, próprio comportamento, as coisas tendem a serem levadas num coletivo de ideias. E esse coletivo, na massa, ela é perigosa, porque ela não para questionar, ela só vai no fluxo do que está acontecendo. E na decoração eu sinto muito isso. As ideias prontas demais, então vira casas cada vez mais impessoais. Eu não estou questionando a beleza da casa, ela pode ser linda. E não é o que eu gostaria de abordar aqui, porque casa, para mim, é um templo sagrado. Então, como casa, ela virou uma coisa cada vez mais importante na vida da gente, como comportamento, e isso se realçou na pandemia, então eu sinto essa necessidade de ficar abordando essa questão comportamental para que a casa seja cada vez mais personalizada. Falar da personalidade da casa não é só questão de procurar qual é o seu estilo e representar na casa. É muito mais profundo, é muito mais minucioso. A cautela com isso virou algo assim muito importante, que às vezes as pessoas ainda não dão credibilidade a isso, não percebem isso, mas que o quanto que a casa envolve no dia a dia te recompõe como energia. E isso, se for uma casa impessoal, os benefícios não são tão bons assim. É preciso que a casa converse com a sua natureza. É preciso que a casa fale de você. Falar de você não é só foto. Tem muitas coisas, signos, mensagens que às vezes está no nosso inconsciente, que fala de nós mesmos e que isso reforça a nossa natureza. Nós estamos precisando disso por causa do pertencer. Esse pauta de pertencimento nos dá um buraco. É como se a gente procurasse de onde a gente pertence e esse coletivo fosse uma válvula de escape. Então a gente acha que está correto, acha que está indo na direção
correta, porque o que as pessoas falam, o que é verdade para o outro, não necessariamente é verdade para você. O mundo está cada vez mais nos pressionando a pensar nessa individualidade, não como egoísmo, mas uma individualidade de procurar quem é você. Porque quanto menos você souber quem é você, está vulnerável às coisas que acontecem externamente, e isso é o cuidado que a gente tem que tomar, porque a gente é levado pelas tristezas dos outros, pelas tristezas do que está acontecendo ao nosso redor, do nosso mundo, do país, e isso é perigoso, porque você precisa da sua estrutura, e essa estrutura, a casa, ela tem tudo a ver. A casa, ela ajuda, ela auxilia nisso, nessa estrutura da personalidade, de lembrar de quem é você, de estar na sua base, para te assegurar nos nossos dias mais difíceis, porque isso é o benefício da casa. A casa, para mim, é um templo sagrado. Por isso nós precisamos desse recurso para auxiliar o nosso dia a dia. Então, quanto mais você resgatar esse eu verdadeiro, esse eu que muitas vezes a gente não quer olhar, mais você resgata uma originalidade, que é o que nós estamos perdendo. Às vezes, móveis que às vezes a gente dá a menor importância, que tem a ver com o passado, que tem a ver com a sua história, e trazer ele para o seu momento atual, e não quer dizer que a sua casa vá ficar antiga, muito pelo contrário, ela fica moderna, porque existem as maneiras que a gente compõe os elementos para fazer esse contraste, para fazer esse equilíbrio. Então tudo isso vai ajudando você a ter suas referências, não referências externas.